Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje, iniciando mais uma semana, nessa segunda-feira. Aqui no Brasil as coisas não estão muito boas não, muita chuva, mas tudo bem, né? É aquele ditado, vamos fazer o quê? Então, hoje nós começamos uma nova semana de lives aqui também no Idiomas Online. Também essa semana é uma data assim muito importante aqui para nós, porque nós temos o aniversário de São Paulo, do município, tá? Do município de São Paulo. Então, como nós começamos com essa celebração aí esse ano, essa semana, como nós temos essa celebração essa semana de 469 anos de São Paulo. Então, essa semana eu preparei uma semana especial de coisas sobre São Paulo, tá? Hoje eu continuo com as curiosidades do Brasil, que a gente já começou lá na semana passada, que já foi na segunda-feira, já foi a primeira parte dessa, né? Curiosidades do Brasil, parte 1. Hoje eu trouxe a parte 2, tá? Das curiosidades do Brasil. Então vou dar um tempo aí para que vocês entrem, vão se enturmando aí, entrando na live, vão ficando aí, vão chegando, sintam-se à vontade. Não se esqueçam de se inscrever, né, aí no nosso perfil do Idiomas Online. Também tem a minha página de português, que é só voltada para coisas e dicas de português, que é lá no Aprenda Português com Paula, tá? E aí eu espero vocês. Tá gostando, tá achando legal, tô aprendendo, tô desenvolvendo, mas ainda preciso aprender português? Nós temos aí um link aqui, tá? Na bio desse Instagram, que é de espanhol para português, tá? Foi feito por mim e pelo Ivan, que também aí faz parte do Idiomas Online. Então, tá tudo aí o material, tudo mais ou menos feito e preparado para vocês aprenderem aí português da maneira mais fácil e clara possível, tá? Tem dúvida? Tá fazendo o curso agora, começou a fazer o curso, aí tem dúvida, não tá entendendo alguma coisa, precisa de ajuda? Gente, me escrevam, tanto aqui quanto no Aprenda Português com Paula, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Bom, agora eu gostaria de dizer que tá sendo muito legal fazer essas lives aqui, eu tenho gostado, tenho obtido assim resultados bem positivos, tô gostando bastante. Gostaria que vocês se enturmassem mais, fizessem mais partes das coisas, dos temas. Vocês querem de repente, sei lá, escutar algo diferente, sabe? Um tema que você tenha curiosidade sobre o Brasil, algo que você queira saber, me perguntem, deem as opiniões de vocês, porque é muito interessante, é bem legal ter a opinião de todos aí, tá bom? Então, como eu já avisei, essa semana vai ser mais voltado para as coisas de São Paulo. A partir de amanhã a gente já começa com essas curiosidades e dicas e etc e tal. Mas hoje eu ainda trago curiosidades do Brasil, tá bom? Então vamos lá. A primeira curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês é referente à feijoada. Quem já ouviu falar de feijoada? Acho que todo mundo, né, já ouviu falar de feijoada. Todo mundo que está ligado nessa coisa de Brasil, que está se interessando, que está como envolvido com temas de Brasil, já ouviu falar sobre feijoada. Então, a famosa feijoada é também fora um prato muito típico do Brasil. Então, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, é um prato típico do Brasil, né? Em suma, ela foi criada pelos escravos durante o período colonial. A gente já conversou um pouco aqui sobre o período colonial. Eu já expliquei aí para vocês algumas histórias que viessem como
já vieram, né, como alguns temas aqui que eu trouxe para o canal, que já estava envolvida essa coisa da era colonial, do período colonial. Então é isso, é a mesma coisa, foi lá que foi desenvolvido pelos escravos lá. Por quê? Porque eles pegavam as carnes que estavam ali, tipo, que sobraram das casas, né, dos senhores lá, dos senhores de fazenda, dos donos da fazenda. Eles dispensavam uma parte das carnes, que era sempre tipo como orelha do porco, ou pata do porco, língua, né, essas partes que eles não comiam. Então eles dispensavam. E aí os escravos, né, iam lá, pegavam essa comida, botava dentro de uma panela e misturava ali com o feijão preto, né? E aí depois, tá vendo? Deu essa origem toda aí da feijoada. Eu, por exemplo, amo feijoada. Quando eu morava fora, lá quando eu morava na Turquia, a gente sempre fazia, eu e meus amigos, a gente sempre procurava como fazer feijoada. A gente misturava às vezes com linguiça, que era típica lá da Turquia. Não ficava a mesma coisa. Os meus amigos ainda, eles tinham muitos contatos de que sempre vinham ao Brasil e levavam depois coisas para eles lá. Então, como ainda a gente tinha algumas coisas, sabe, alguns ingredientes que eles tinham lá já guardado na geladeira já para separadamente para fazer a feijoada. Então, como feijoada é um prato assim muito importante. Mas você que é estrangeiro, você aguenta comer feijoada? Tava conversando com o Ivan aí um dia desses, numa dessas nossas lives, e ele disse que no México, por exemplo, é bem comum comer carne de porco. Então, como quando ele provou, por exemplo, a feijoada, ele não passou mal. Mas eu tenho alguns amigos americanos que quando comeram a carne de porco ficaram como 2 dias passando muito mal. Então, como pode ser que para você não tenha, né, passado nada, não tenha surtido nenhum efeito, mas para esses meus amigos aí, esses americanos, coitados, passaram mal. Então, às vezes aqui também a gente em casa às vezes come uma feijoada, se sente meio pesado assim no outro dia. Então, é um prato realmente que dá muita sustância. Por isso que eu acredito que é uma coisa que seja, sabe, voltada mesmo para os escravos, só pode ser uma criação deles mesmos. Porque, imagina, às vezes eles ficavam como horas sem comer, porque não podia comer, não podia sair dali para comer. Então, eu imagino que seja uma ótima explicação e uma ótima ideia, que é incrível. Quem não gosta de feijoada, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Segunda curiosidade aqui que eu trago para vocês do Brasil é que o Brasil é o segundo maior em aeroportos no mundo. Ou seja, aqui no Brasil, nós somos o segundo país no mundo que tem mais aeroportos, ficando atrás somente aí dos Estados Unidos, né? Claro, os Estados Unidos é bem maior do que nós. Mas nós temos por volta de 2.498 aeroportos. São muitos aeroportos espalhados aí por todo o Brasil. Então é por conta da, né, extensão territorial, né, que nós temos, realmente os números de aeroportos não poderia ser menos, como vai ter 2 aeroportos. Pelo amor de Deus, né, não aguenta. Nem aqui em São Paulo existem 3 aeroportos, que é o de Guarulhos, o Viracopos e o de Congonhas. O de Congonhas, ele é mais voltado para voos nacionais, né? Então, tipo, São Paulo Rio, São Paulo Belém, São Paulo nananã, né? É o de Congonhas. Guarulhos é o internacional. E o Viracopos, ele tá meio que os dois agora, meio a meio, né? Meio internacional, meio nacional. Às vezes a gente consegue aí umas promoções de passagens aéreas com voos lá de Viracopos. Porque Viracopos não fica
na capital, né, de São Paulo, fica em Campinas, que é uma cidade um pouquinho mais afastado, então você tem que, né, pegar aí um ônibus ou pegar um carro, então fica mais longe. E às vezes o de Guarulhos já é mais confortável, porque como o Viracopos é novo, então o que acontece é que ainda a cidade está se adaptando para levar os passageiros para lá. Agora o aeroporto de Guarulhos já está aí desde sempre, então como tem muitos transportes, né, meios de transportes que podem levar as pessoas até este aeroporto, né? Então, por isso que aí nós temos como muitos aeroportos. Embora tenha essa grande quantidade de aeroportos, seja como um país muito grande, super desenvolvido nessa questão e tudo mais, ainda nos faltam como muitas coisas, tipo passagens aéreas mais baratas, né? Nós pagamos muito caro em passagens aéreas para viajar de aeroporto para aeroporto, por exemplo, de Brasil para Bahia, de São Paulo para Bahia, super caro, sem necessidade, entendeu? Então é isso que eu vejo. Eu acho que as passagens deveriam ser mais baratas. Fica aí a minha dica. Se nós também podemos viajar mais e conhecer mais o mundo e deixar o país às vezes um pouco mais vazio, né? Porque o Brasil é muito cheio de gente. Bom, até aqui tá tudo bem, vocês estão gostando aí, estão entendendo tudo que eu tô falando. Eu tô procurando usar um vocabulário mais básico possível, mas se vocês não entenderem alguma palavra, por favor, me deixem os comentários. E agora nós vamos para a terceira informação do dia, uma informação como um tanto pouco curiosa, assim, né? Mas como nós gostamos de trazer e falar sobre todos os tipos de temas, então acho importante falar sobre isso. Então, a cirurgia de mudança de sexo aqui no Brasil é um fenômeno, porque o Brasil é um dos únicos países no mundo que faz e oferece essa operação de forma gratuita, por meio do SUS. E esse serviço já vem sendo prestado desde o ano de 2008. Então agora eu falo para vocês. Eu trouxe esse tema aqui porque eu gostaria mesmo de enaltecer o Brasil hoje, porque nós temos aí o Sistema Único de Saúde, que nós chamamos de SUS, que é a saúde pública. A saúde pública é muito boa aqui no Brasil, como existem profissionais muito bons. Tem aquela coisa de tem que ficar esperando, tem que esperar e tudo mais, realmente, né, gente? Tem que esperar mesmo. Vai fazer o quê? Nós somos 212 milhões de pessoas morando e dividindo um espaço de terra. Então todo mundo tem que respeitar e esperar a sua vez. Mas para tratamentos como AIDS, câncer, funciona super, super bom, entendeu? Porque eles têm pressa, eles têm como interesse em curar as pessoas. Então o SUS realmente é aí um serviço prestado pelo Brasil incrível, muito bom mesmo, de uma ótima qualidade. Então eu gostaria mesmo de enaltecer isso. E por exemplo, esse tema de mudança de sexo é um tabu. Primeiro que é um tabu muito grande, né? Ainda mais o Brasil sendo cristão, sendo um país cristão, tendo o catolicismo como uma forma tão forte, é um tabu muito grande. É uma forma também de mostrar que nós aceitamos todos os tipos de pessoas, de gêneros e tudo, que nós somos muito abertos para isso, embora existam muitos crimes ainda de homofobia aqui no Brasil, mas nós somos como muito abertos para isso e eu tenho muito orgulho disso. Também como oferecer de forma gratuita, por quê? Porque o que acontece é,
Existem pessoas que têm problemas psicológicos como muito sérios, justamente por isso, porque se espera, de repente, com um órgão genital feminino, mas se vê com um órgão genital masculino. Então, isso desenvolve realmente como muitos transtornos psicológicos que devem ser tratados. E não são todas as pessoas que podem como tomar essa decisão. É claro que você não vai chegar lá e falar assim, eu quero mudar meu sexo. Não. Tem um acompanhamento de médico, de psicólogos, uma equipe muito grande que vai realmente determinar se você deve ou não fazer essa cirurgia, né? Então, como são muitas coisas que são envolvidas antes dessa cirurgia acontecer, né? Então, eu acho isso sempre muito importante trazer aqui essa diversidade que nós temos, não só no Brasil, como no mundo também. O Brasil é um país realmente que tem uma característica de entendimento de gênero, de opção muito grande. Mas para algumas coisas ainda o Brasil é meio atrasado. Mas tudo bem, é um processo, tudo é um processo. Então, agora eu deixo uma pergunta para vocês aqui. Qual dessas curiosidades vocês gostaram mais? A número 1, sobre a feijoada. Você conhece a feijoada? Já tinha ouvido falar? Sabe como faz? Já provou a feijoada? Como que é isso para você? Depois, que nós somos o segundo país no mundo com maior número de aeroportos. Você já sabia disso? Se não sabia, já visitou o Brasil? Já veio ao Brasil? Se você veio, provavelmente você estava em um desses lugares como mais cheio de aeroportos do mundo, fora as outras 1000 coisas que nós temos aqui. E a terceira informação, que foi sobre a cirurgia de mudança de sexo. O que vocês acham disso? Qual é a opinião de vocês? Você acha que é um tema interessante, que não é? Qual dessas informações vocês gostaram mais? Então, eu deixo essa pergunta em aberto. Desculpa, eu nem me expliquei, mas hoje eu tô meio estranha porque eu tô meio doente, com a minha garganta meio ruim. Então, por isso que eu tô falando um pouco estranho, assim, um pouco diferente. Mas é mais por isso que eu tô sentindo meio doente. Então, gente, isso é o que eu queria trazer pra vocês hoje, no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero aí os comentários de vocês, tá? Não esqueçam que as lives ficam salvas aqui no nosso perfil. Então, se você quiser depois assistir mais pra frente, pode assistir também. Se tiver algum comentário pra fazer, deixa um comentário aí no vídeo, então manda lá no direct. Eu vou ficar muito feliz de saber de tudo isso, de ajudar vocês da melhor maneira possível. Eu agradeço muito, muito obrigada. E nos vemos aí logo, tá, pessoal? Amanhã a gente volta aqui com outro tema já relacionado à cidade de São Paulo. Então, um grande beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê. Muito obrigada, beijão e tchau, tchau.